Eu estou aqui então com uma placa de um inversor de frequência CFW700. Antes de eu começar a falar sobre o autoacoplador, eu gostaria de falar para vocês qual que é o princípio, né? O que é o princípio do autoacoplador? O autoacoplador, falando a grosso modo, não indo a grosso modo para vocês entenderem como é que funciona um autoacoplador, ele recebe um sinal, e vocês vai ficar mais claro isso no datasheet, quando eu vou estar abrindo aqui o datasheet para vocês verem o diagrama dele, como é internamente. Ele recebe um sinal, esse sinal vem ali, digamos, de um lado dele, esse sinal é um sinal via diodo. No momento que recebe o sinal, o outro sentido dele, o sentido contrário, ele vai atuar, digamos assim, modo de dizer, né? Imagine fazendo uma analogia aqui como um transformador. Se você pegar um transformador, quando você alimenta o primário do transformador, o secundário do transformador sai vários níveis de tensão. Mesma coisa é um autoacoplador. Você pega um autoacoplador, o lado da parte primária dele ali, o diodo, ele fica ligando e desligando. O secundário, digamos assim, desse autoacoplador vai atuar, ele vai funcionar. E o autoacoplador funciona em níveis de frequência alta, como 5K, 2K, 3K Hz, tá? Esses níveis de frequência que funcionam o autoacoplador. E em qual sistema o autoacoplador ele é utilizado? O autoacoplador ele é utilizado, falando em inversor de frequência, você vai encontrar no sistema de leitura, mais específico nos TC, relacionado ao circuito de TC. Também no sistema de fonte, tá? A parte primária do sistema de fonte. E o sistema de gatilho, tá? Então são esses sistemas que você vai encontrar o autoacoplador. Sistema de fonte, sistema de gatilho e sistema de leitura. Já para o inversor de frequência, para soft starter, você vai encontrar no sistema de gatilho, no sistema de fonte também e na placa de controle. Placa de controle também para o inversor de frequência. Tem amplificadores operacionais para acionar as entradas digitais, ok? As entradas digitais você pode estar acionando com os amplificadores operacionais também. Beleza? Tem um circuito lá. Eu vou falar primeiro desse cara aqui. Estou aqui com a placa no CFW700 e eu vou falar primeiro desse amplificador operacional, esse autoacoplador aqui. Colocando ele aqui no microscópio, é possível verificar a descrição dele. Qual que é a descrição dele? Ele está meio de ponta cabeça aqui. Vamos pegar a descrição dele aqui. Vamos dar uma passada de álcool aqui, ver se consegue pegar. P781. Está ao contrário aqui, né? Está ao contrário aqui, ele tá virado para lá. P781. Esse é o código dele. P781. Baixando o datasheet desse autoacoplador, eu escrevo aqui na internet, ó, P781. P781. Esse aqui tem um TL na frente devido aí à marca, né, Toshiba. Mas se encaixa como esse aqui. Esse aqui vai atender, ó, a forma, ó, TLP 781. Pegando aqui a informação aqui de acordo com o datasheet. Baixando o datasheet é possível ver o diagrama. Pino 1 e 2 recebe o sinal, né, o sinal do diodo aqui para alimentar. Então, pino 1 com 2 recebe esse sinal. E ele envia um sinal, na medida que recebe esse sinal, é alimentado esse diodo, o autoacoplador ele opera da seguinte maneira, ele transmite esse sinal para acionar o 4 e 3. Então é assim que ele transmite. A grosso modo, né, imagine como se fosse um transformador. O transformador aciona o primário, o secundário vai ter saída. E é importante dizer que é um transformador isolado, né, não é um transformador que não seja isolado. Então, a grosso modo, ele é parecido muito com um transformador, aí, o princípio dele, tá? Por fototransistores aí, que faz essa jogada, né?
esse tipo de trabalho aqui que faz os optoacopladores aí. E como que eu vou testar esse cara? Analisando o circuito dele aqui, você medindo o pino 1 e 2, certo? Pino 1 e 2 você medindo, não pode estar em curto-circuito, e o pino 4 e 3 também não pode estar em curto-circuito. Caso esteja em curto-circuito, significa o quê? Significa que está danificado aí esse optoacoplador. Você pode também, se você tirar da placa, por que você tirar da placa? Porque você medindo ele na placa tem interferência de outros circuitos. Já ele fora da placa, ele não tem interferência de outros circuitos. Se você medir, você consegue medir diodo tirando ele da placa daí, né? Porque você vai medir o pino 1 e 2 tem que conduzir com queda de tensão no diodo, e pino 2 com 1 não tem que conduzir, né? Porque isso aqui é um diodo. E o transistor você vai conseguir medir ali a queda de tensão do transistor. Então esse é um teste a frio que você pode estar realizando para testar seu optoacoplador. E Alan, eu queria testar acionando ele aqui. Você pode testar acionando ele aqui? Você pode testar com uma bateria, só que o problema é que para você testar ele 100%, você teria que testar na frequência de chaveamento dele, porque isso aqui ele fica ligando e desligando, né? A frequência de chaveamento. Tensão reversa aqui, ó, parte do LED, né? E o detector, parte do LED, um VDR de 5 volts. E aqui 39 graus, 25 graus Celsius, temperatura de operação, potência, nível de isolação. Ele fica chaveando numa frequência bem alta, ó. Aqui, ó, 100 Hz de frequência aqui, ele até suporta em nota 3, 100 microsegundos por pulso. Então, para você testar ele 100%, você tinha que ficar ligando e desligando esse diodo, tá? Então, para você testar ele 100% só no circuito mesmo. Mas esse teste a frio aqui que eu vou fazer agora, ele te garante aí cerca de 90% dos casos, tá? Jogando baixo ainda 90%, tá? Não temos esse cálculo preciso, mas é difícil às vezes que você testando, fazendo esse teste a frio, o diodo ainda não esteja bom. O diodo aqui desse optoacoplador. Agora existem optoacopladores que nem no sistema de gatilho que tem mais circuitos. Inclusive eu vou estar falando para vocês aqui. E os amplificadores operacionais que tem mais circuito que isso, aí já não, né? Aí já a conversa muda, né? Por mais que você mede ali, só você chaveando mesmo para você conseguir ter assertividade. Agora nesse diagrama aqui, considera-se esse teste que eu vou fazer. Agora eu vou tirar da placa aqui, do bloco. Eu vou tirar ele do bloco. Vou tirar ele do bloco. Primeiro eu vou medir ele aqui. Então vou medir a resistência. 2.2 k ohms, está dando a medida. Se eu pegar aqui o lado do secundário, aqui tem a bolinha, né? Olha como é que você descobre o número 1, pino 1. Pino 1 é aqui, ó. Tem a bolinha. Ó, tá vendo essa bolinha? Aqui é o pino 1. Então é pino 1, 2, 3 e 4. Ok? Novamente. 1, 2, 3 e 4. Medindo resistência aqui, tem 2.2 kΩ. Se eu inverter as polaridades aqui, vai me dar 2.2 kΩ. Não está em curto-circuito, pelo menos esse lado do transistor. Vamos ver o outro lado, que está o diodo. O diodo está dando 7.32 kΩ. Se eu medir aqui, 7.32 kΩ. Também não está em curto-circuito, né? A resistência tem. Agora, o que eu vou fazer? Vou tirar ele e vou medir para eu medir diodo. Ok? Tirando ele aqui, esse lado, aquece o outro lado, ó, ele sai facilmente. Tá? Separar ele aqui.